duas questões que eu pensei enquanto ouvia você falar, né? A primeira é que uma pessoa como você, necessariamente, ainda que o cigarro não fosse de tabaco, mas fosse de uma outra planta listada como ilícita, certamente a conclusão a que o policial chegaria é que você é uma usuária. Sim, Ainda exatamente. que, eventualmente, você não fosse, Uhum. né? Então, aí você ia cair no artigo 28. Geralmente, sendo você uma mulher preta pobre da periferia, a conclusão seria outra, Uhum. muito possivelmente. Ainda que você pudesse realmente ser usuária. Então, esse é um problema que eu identifiquei, assim, né? Essa desconsideração do que a gente chama de dolo no direito penal, né? A consciência e a vontade de praticar um ato definido objetivamente como ilícito, como criminoso na nossa legislação. E outra coisa também é um modo como a gente não discute, né, esse tema é um tabu, então quem está lucrando com isso vai continuar lucrando, né, porque Uhum. não é interessante discutir sobre isso, né, e gera votos, né, o fato de você reprimir ainda mais as drogas, né, ter esse argumento, esse discurso, faz com que as pessoas vejam você, enquanto político, como uma pessoa digna de credibilidade. Né? Essa pessoa, de fato, Uhum. merece ser votada, porque essa pessoa está fazendo algo para combater, entre muitas aspas, as drogas. Quando, na verdade, essa pessoa está simplesmente utilizando esse medo desse assunto que é um tabu para que tudo continue funcionando como está funcionando. Como está funcionando de modo a criminalizar pessoas em seus territórios, porque são pessoas pobres, majoritariamente pretas. Uhum. O segundo ponto quando a gente não discute, a gente também não está criando uma política pública eficiente no que tange à prevenção. Uhum. Que Sim. também, para quem lucra, é maravilhoso, né? Porque se a gente não está criando uma política que eduque de fato os nossos jovens para que compreendam, e as crianças também, né? Acabou de ser uma pesquisa muito recente de que as crianças têm cada vez, de forma mais precoce, feito uso de álcool e outras drogas, Uhum. ilícitas, no caso. Então, quando a gente também não discute isso, a gente também não está criando uma política eficiente de educação, né? Para que as pessoas Uhum. entendam o que são as drogas, o que de repente pode ser que você use e nada aconteça. Pode ser que você use e desenvolva um uso problemático. De Sim. redução de danos também, né? Porque se a pessoa, depois de tomar consciência dos riscos envolvidos e chegar à conclusão que é isso mesmo que ela quer, que ela tenha consciência também de como reduzir o possível impacto do uso, os danos que eventualmente podem daí decorrer. E como Sim. a gente também não tem uma política de prevenção eficiente, tem, no máximo, um medo, né, que muitas vezes gera uma maior curiosidade, e sem um controle da política, quem compra, muitas vezes nem sabe quem é que está comprando, de quem é que está comprando. Então, a gente também tem esse problema que acentua ainda mais problemas de política pública. Sim. E em relação ao remédio, né, eu fico pensando, você estava falando isso de dizer sobre o que vai acontecer com a pessoa e como que vão ser os efeitos, etc. É muito curioso porque a gente faz isso com remédio, porque tem vários remédios que causam dependência, né, e aí precisa dizer como tomar, fazer a parte do desmame, né, de tipo, vai tomando pequenas doses até parar, porque tem uma questão de dependência do corpo, mas aí é um tabu a gente falar isso sobre qualquer outra substância porque está criminalizada, tipo, aí é uma questão que é não usar, só que isso é impossível, tipo, isso é uma utopia, esse lugar que pessoas não vão usar nenhum tipo de droga e aí teremos uma sociedade pacífica. Isso é uma mentira, assim, na minha perspectiva de sociedades até então de hoje, assim, de não vão usar. Que eu lembro que até quando eu fiz esse estudo de Portugal, eu lembro que eu fui buscar algumas pesquisas que diziam sobre os macacos, né, se utilizarem de tipo algumas plantas que davam efeitos, não sei se exatamente alucinógenos, mas que tinham aí um efeito na consciência e que eles tinham lá um uso X, né, para a espécie. Então, acho que a questão não é sobre não usar, mas é por que a gente acha ok na indústria farmacêutica a gente precisar ter a bula escrito com o que vem, quais são as reações adversas, e você precisar toda uma orientação de um médico para se utilizar,
e a gente acha absurdo falar isso sobre qualquer outra substância que pode causar ou não dependência, que pode causar questões sérias de saúde ou não, mas que vão depender do seu acesso ao conhecimento, né, do seu acesso a de fato entender o que é aquilo, né, e o que vai acontecer com você. Eu lembro que quando eu passei um tempo na Nova Zelândia, lá tinham algumas drogas legalizadas e que são produzidas ali, e aí eu lembro que eu fui conhecer umas lojas dessas e vinha, tipo, toda uma explicação do que você estava comprando, o que fazer, a pessoa que estava lá te avisava, tipo, olha, se você nunca usou isso, não use esse, tipo, esse é diferente daquele. Porque é isso, tipo, a gente está falando sobre droga, a gente está falando sobre substâncias que vão alterar de alguma forma o seu funcionamento do corpo, e é extremamente importante que a gente fale. A gente não consegue nem falar sobre álcool, sabe? Tipo, a gente tem uma dificuldade enorme de entender álcool como um problema de saúde. A gente ainda acha que porque está legalizado, tá tudo em paz, tipo, tranquilo. Isso daí a gente bebe com os amigos, sendo que causa 300 mil questões, tanto na família, quanto de violência, quanto de várias coisas. E a gente não fala sobre isso. Então, quando a gente coloca esse lugar das drogas, né, que não são remédios, num lugar de a gente não precisa falar sobre isso, é justamente isso, a gente acaba reforçando, legitimando uma política que só está preocupada em repressão, né, e punição de pessoas específicas. Então, eu super concordo com você que é isso, a gente não fala sobre prevenção, a gente não fala sobre redução de danos, que é isso, a questão de Portugal, né, de distribuir seringas, eu lembro que um monte de gente falava que é absurdo, incentivando o uso, tipo, cara, eles diminuiriam, sei lá, em quantos por cento, se não me engano, era 70% o contágio de HIV e outras doenças, né, por conta da Hepatite C seringa, também. hepatite, exato, e as pessoas, tipo, não incentivam, cara, não é sobre isso, é sobre pessoas que usam, a gente precisa cuidar da saúde das pessoas, da mesma forma que o remédio, se as pessoas pegassem isso em qualquer canto, tipo, uns comprimidos X, sem saber do que é, sem saber quanto toma, obviamente que isso ia dar muito ruim, né? Então, falar sobre drogas é um tema muito necessário, assim, da gente poder conversar sem esse lugar moralista, que geralmente é falado, né, tipo, num lugar moralista, sobre quem não vive a punição da política de drogas. Geralmente, quem faz o discurso moralista é aquela pessoa que pode usar de boas, em casa, na rua, mas que quer dizer que o outro que está errado é aquele traficante, como se você não comprasse dele, sabe?